É muito comum a gente associar os ambientes de apoio e recuperação apenas à tristeza, aquele peso emocional gigantesco, não é? Afinal de contas, lidar com os traumas e as dificuldades da adicção parece exigir uma postura sempre muito severa. Mas a nossa análise de hoje sobre o texto A Alegria na Recuperação, a meditação do dia 6 de maio, traz uma perspectiva fascinante e sinceramente bem diferente disso. Vamos explorar como essas salas de reunião conseguem, na verdade, abrigar uma realidade super leve e alegre, contrariando todo aquele senso comum. A dinâmica que rola lá dentro é inesperada e profundamente libertadora. E o material já lança logo de cara uma pergunta super curiosa e provocativa. Já estamos nos divertindo? Tem um tom intencionalmente irônico aí. Pensa bem, quando o assunto envolve os rigores e todas as consequências devastadoras da adicção, a palavra diversão parece completamente fora de lugar. Chega a soar como um absurdo. A nossa intuição logo diz que o tratamento de uma questão de saúde tão séria tem que ser conduzido sempre com a mais estrita sobriedade. Mas o texto revela exatamente o oposto, desafiando essa noção pré-concebida logo na primeira linha. E olha, existe um motivo muito claro para essa quebra de expectativa ser tão central para quem está buscando ajuda. Imagina só a cena de quem acaba de reunir aquela coragem gigantesca para buscar ajuda e está ali, atravessando a porta de uma reunião pela primeiríssima vez. A expectativa clássica, e vamos ser sinceros, bem assustadora, é de um cenário super sombrio. A gente imagina um monte de gente tristonha agarrada nas cadeiras em total desespero. É aquele mito popular que vende a ideia de que o caminho para a sobriedade é quase uma marcha fúnebre, cheia de privações. Só que a realidade descrita na meditação é completamente diferente. Quem chega dá de cara com um grupo amigável, cheio de rostos sorridentes e pessoas que estão, na verdade, bem satisfeitas com as vidas que construíram. O impacto emocional de encontrar esse cenário acolhedor logo no início é gigantesco. Agora, se aquele cenário de total desespero fosse real, a pessoa que está chegando ia entrar em pânico na mesma hora. É aquela clássica frase, e eu que julgava que talvez pudesse largar as drogas e ser feliz. Dá quase para ouvir o monólogo interno nessa fala, não dá? O autor usa isso com um toque de humor cirúrgico para descrever um medo muito genuíno. O medo de que abrir mão das antigas muletas significaria aceitar um destino de pura amargura para sempre. A grande verdade, no fundo, é que a motivação original por trás de qualquer recuperação é justamente a busca pela felicidade. É querer uma vida melhor. Dar de cara com um ambiente deprimente seria a desculpa perfeita para qualquer um simplesmente dar meia volta e desistir no primeiro minuto. Mas, felizmente, a realidade é muito mais gentil. Como a própria meditação explica, com o tempo, a gente consegue se acalmar e passar a apreciar a atmosfera de recuperação. Aquele choque inicial, aquela ansiedade terrível de estar em um território desconhecido achando que vai ser julgado, começa a desvanecer aos poucos. E é muito fascinante observar essa troca. Sai o pavor e entra uma apreciação genuína e profunda. A atmosfera que o texto descreve não é de punição ou de cobrança, mas sim de um conforto imenso. O alívio autêntico bate forte quando se percebe que aquele ambiente serve como um verdadeiro porto seguro e infinitamente mais acolhedor do que qualquer projeção baseada no medo poderia ter imaginado. E o que realmente fundamenta essa transformação toda são os pequenos detalhes do dia a dia. Pensa nos sons vivos e felizes de um café sendo passado ali no canto da sala, naquele barulho mundano e super familiar das cadeiras sendo arrumadas logo antes de o encontro começar. E claro, o elemento mais poderoso de todos, o riso genuíno trocado entre as pessoas presentes. Reparou? Não são apenas sons de fundo aleatórios, são sons de vida. O tom do ambiente ganha uma energia incrivelmente calorosa, vibrante e edificante através dessas descrições simples. É por meio dessas interações, dessa movimentação corriqueira e cheia de hospitalidade, que a sensação de segurança se estabelece de vez. Para a gente compreender o quão vital é essa mudança para um cenário mais leve, precisamos olhar para o contexto anterior dessas pessoas. Aquele contexto que envolve deixar para trás o desastre a cada esquina. Na vida ativa da adicção, a existência é implacavelmente pesada. Vem-se de um lugar onde absolutamente tudo era levado com uma seriedade fatalista, até porque a própria sobrevivência estava constantemente por um fio. A sensação de que uma catástrofe estava prestes a acontecer a qualquer instante era a regra, não a exceção. Então, ao entrar num local dominado por aquela energia pacífica e acolhedora, o contraste é formidável. Aquele peso esmagador simplesmente dá lugar a um fôlego de vida em um espaço livre de ameaças. E assim chegamos ao ponto de virada filosófico central dessa nossa análise: aprender a levar as coisas menos a sério. O detalhe mais crucial aqui é que a recuperação verdadeira, segundo o texto, exige ativamente esse desprendimento daquela carga de seriedade sufocante que moldava o passado. É claro que isso não significa de forma alguma ignorar a gravidade da condição em si, certo?
mas sim alterar radicalmente a postura diante das situações cotidianas. Quando a iminência do desastre deixa de ditar o ritmo dos dias, não tem mais por que viver em estado de alarme crônico. A capacidade de relaxar e de não transformar cada pequeno obstáculo num evento de fim de mundo acaba se tornando uma habilidade de sobrevivência literalmente inestimável. A aplicação mais poderosa dessa nova filosofia está exatamente na prática de rir do absurdo da própria adicção. E aqui é super importante a gente clarificar um ponto. Isso não envolve de jeito nenhum minimizar o sofrimento passado ou as perdas sofridas, longe disso. Na verdade, a capacidade de enxergar o lado irracional de comportamentos extremos e rir junto com aqueles que compartilharam vivências parecidas revela-se uma ferramenta de cura gigantesca. Ao contar histórias de um passado caótico com um viés bem-humorado, a gente acaba retirando o poder emocional negativo daquelas memórias. Transforma-se o que antes era motivo de profunda vergonha numa camaradagem que redime e que injeta uma dose absurda de esperança. É o riso funcionando como um alívio terapêutico insubstituível. Para materializar esses conceitos no dia a dia, a fonte oferece uma estrutura muito prática, que é fundamentada no tradicional mantra do só por hoje. Tudo começa com a capacidade de rir de si mesmo, que é uma ação que incentiva diretamente uma autodepreciação saudável e dissolve aquela rigidez do ego. Depois, vem a importância de conseguir aceitar uma piada. Isso promove interações bem mais leves e derruba os muros da defensividade. Logo em seguida, temos a prática contínua de levar as coisas menos a sério, justamente para evitar aquele excesso de drama na hora de resolver as coisas cotidianas. E, finalmente, a resolução intencional e ativa de se divertir hoje. Juntos, esses elementos formam um roteiro prático e incrível para cultivar a resiliência por meio da leveza. Depois de percorrer todas essas evidências e relatos que exploramos hoje, uma grande questão fica ecoando. Será o humor a verdadeira chave para sobreviver aos momentos mais sombrios? O material sugere fortemente que sim. Em face de adversidades avassaladoras, onde a lógica mandaria a gente se entregar ao desespero, o riso, a quebra de expectativa e a recusa em abraçar o caos parecem ser os mecanismos mais eficientes de superação. Compreender que a alegria pode coexistir e, de fato, ser um dos pilares mais firmes da recuperação é uma perspectiva verdadeiramente transformadora. Fica aqui o convite para a gente ponderar como uma simples atitude de descontrair pode mudar o curso das nossas maiores dificuldades.